para convosco dar a vida. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. João, capítulo 12, v. 11. Narra o Evangelho que, em Betânia, havia um homem, de nome Lázaro, que estava em chagas. Era irmão de Maria e Marta, mulheres que criam em Jesus como enviado de Deus, para a salvação dos homens, e buscavam entender os ensinos evangélicos, em espírito e verdade. Certamente, aceitamos que o espírito de Lázaro, antes de reencarnar-se, compromissou-se com o mundo espiritual, de compartilhar com o Cristo, na sua rutilante missão de difundir a verdade. Serviria a ele, Lázaro, como instrumento para a glória de Deus, nas mãos do Nazareno. Ser-lhe dada essa oportunidade para, ao lado do Mestre, ser útil ao sustento da fé, perante os que duvidassem da procedência do Messias prometido pelos céus. Assim, a alma de Lázaro, já carregando consigo deficiências nos órgãos espirituais, tomou um corpo físico, de maneira que, à época marcada, e no devido momento, a carne refletisse a enfermidade planejada no mundo dos espíritos, para que todos os moradores de Betânia e adjacências pudessem constatar a doença incurável pelos terapeutas da época, ficando Lázaro relegado ao esquecimento, pelos seus semelhantes. Desapareceram os amigos e muitos dos parentes. Somente Marta e Maria não abandonaram. Jesus, conhecendo esse leproso, dedicou-lhe grande amizade, não só pelos dotes de seu coração, mas também por estar consciente da função de Lázaro no esquema das curas a serem efetuadas pelo seu estuante poder magnético, a esplender o puro amor, como fonte inesgotável, por todos os lados. Lázaro não sofria por resgate, aceitou aquela tarefa, por missão. Existem vários tipos de dor, nos diversos caminhos da terra. A do irmão de Maria e Marta, não era dívida. Cooperava ele, por aquele meio, com o plano esquematizado pelos engenheiros siderais, de ligação do céu com a terra, por intermédio de Jesus Cristo. O Mestre não derrogou a lei, curando a Lázaro, dando saúde a quem não merecia. Jamais faria tal injustiça. Curava sempre os enfermos que sabia estarem esgotando seus karmas, ou então, como no caso de Lázaro, de sofrimento por missão. Aos que padeciam provas indispensáveis aos seus progressos, somente aliviava, dizendo, vai, e não peques mais, para que não te aconteçam coisas piores. O amor, regulando a lei, oferta ao sofredor a misericórdia do alívio, porquanto a dor, em muitos casos, representa o verdadeiro remédio para os sofredores, e somente ela, com seu aguilhão, desperta nos corações os sentimentos de amor e caridade. Jesus não deu vida a Lázaro. Apenas fê-lo voltar à vida terrena, pois quem dá a vida é só Deus. Cristo, chamando o espírito de Lázaro para retomar o corpo, estava, com isso, ressuscitando a fé nos corações e convertendo os judeus à sua doutrina de amor e de perdão. O Mestre tinha milhares de espíritos superiores às suas ordens, para concretizarem suas vontades, em instantes. Nada existiu fora da lei, tudo foi planejado antes da sua vinda à Terra, para a glória da vida imortal. Querer julgar o Cristo, com o curto raciocínio que o homem possui, como diz Guerra Junqueiro, é o mesmo que querer apagar o sol, com o apagador de lata de uma igreja. E como os principais sacerdotes da época não podiam operar com a divindade do Mestre, decidiram matar Lázaro. Notamos o ciúme do mundo farisaico, quando não entendem uma missão divina, como foi de Jesus, querem destruí-la. Assim acontece com a revivência do Evangelho, no clarão bendito da doutrina dos Espíritos. Como não foi entendida, arvoraram-se, com a mesma linguagem farisaica, para destruí-la, e, não o conseguindo, buscam, no silêncio, deturpá-la. Mas o Deus verdadeiro não precisa receber advertências dos homens, nem ter cuidado com os fariseus modernos. Ele sabe o que faz, tudo vê, tudo prevê, distribuindo pela lei, seu maior agente em toda a criação, os recursos indispensáveis para a defesa da verdade, que haverá de fulgurar, cumprindo-se a profecia de que só ela ficará de pé. E, permita Deus que apareçam, nas hostes espíritas, muitos Lázaros, por intermédio dos quais a fé se estenda, sem limites. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ouro do mundo.
Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, v. 23. O Messias não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Não iria o Mestre dizer uma inverdade. As dificuldades são inúmeras, para os ricos de todas as ordens. Nesse texto, escrito por Mateus, não encontramos o Evangelho afirmando que o pobre teria a entrada franca no reino de Deus. Se, dificilmente, um rico entraria nos céus, as mesmas dificuldades encontraria um pobre, por ser, tanto quanto rico, espírito devedor, sujeito às mesmas leis do Senhor. Se a riqueza é uma provação, igualmente é a pobreza, talvez pior. Tudo depende do modo pelo qual recebemos, quando no mundo, tanto a pobreza, quanto a riqueza. São duas forças poderosas, que margeiam o espírito na terra e que poderão, ou não, ser bem usadas. Só um espírito evoluído sabe aproveitar uma e outra. É difícil entrar no reino divino um rico avarento, que não sabe fazer uso de sua fortuna. Os valores materiais, principalmente nos nossos tempos, nunca são inúteis pois, de qualquer forma, estão em função do bem. Milhares de famílias vivem dos salários que os bancos pagam aos seus funcionários, outro tanto das fábricas, e até mesmo o luxo propicia serviço digno a muita gente. O ouro é uma energia poderosa, correndo nas veias da evolução e, sem ele, voltaríamos às cavernas. Sem dúvida, poderá um operário ter melhor lugar no mundo espiritual, mas acontece também o contrário. Quem conhece a lei da reencarnação, sabe de sobra, que um pobre poderá ser mais usurário que um abastado, e talvez seja isso que o tenha colocado no lugar onde se encontra. O espírito tem que percorrer todos os caminhos, que constituem escolas, onde a alma vai aprendendo, de degrau em degrau, até escalonar o ápice da perfeição. Na falta de grandes empresas, surgidas pela força do ouro, como disseminaríamos o Evangelho? Hoje, com as luzes do progresso, seria ridículo, se não impossível, copiar os livros a pena de pato. A inteligência abriu clareiras novas, enriquecendo os meios de, com a rapidez vertiginosa das máquinas, produzir-se milhares e milhares de livros por minuto. Isso não se faz sem ouro, canalizado para as bênçãos do trabalho. O mundo não teria condições de equilíbrio, se nele vivessem ricos, e regrediria a humanidade às suas mais atrasadas origens, se todos fossem pobres. Ler o Evangelho superficialmente, é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo seu verdadeiro sabor. Importa que o conheçamos em espírito e em verdade, para o nosso próprio bem. A letra foi para ontem, hoje. É o espírito que vivifica. Pobres e ricos devem ser irmãos na grande jornada, sem um querer ser mais que o outro, já que todos são filhos de Deus. Às vezes, um rico em que o pobre destila o veneno da maledicência, foi ontem seu pai, ou mãe, ou filho, ou irmão. Muitas vezes, o pobre que hoje o rico persegue e despreza foi, em etapas passadas, alguém que muito amou. Todos fazemos parte de uma grande corrente universal, e cada elo precisa do outro. A fraternidade não é um mito, constitui uma realidade, em todos os ângulos da criação. Compreendemos, pois, as necessidades da ajuda de uns para com os outros, pobres e ricos. Avancemos, de mãos dadas, em busca da verdadeira felicidade, que, se não está no dinheiro, também não mora na pobreza, é um estado de alma, que se chama evolução. Na verdade, muitos espíritos descambaram para os precipícios inferiores, por mau uso das possibilidades que o ouro lhes conferia. Por outro lado, quantos pobres não foram parar em zonas inferiores, depois do desencarne, por se revoltar com a miséria temporária em que se encontravam na terra? As bem-aventuranças foram ofertadas para os que sofrem, para os que choram, para os humildes, porque esses já se encontram às portas do arrependimento. Os ricos que entram no céu sem dificuldades são os ricos de virtudes. Os pobres que entram no reino de Deus, são os pobres de ignorância. Se Deus confiou aos pobres os serviços mais rudes, enviou os ricos, em missão de ajudar, nas horas difíceis. Se o Cristo entregou aos poderosos o campo direcional dos bens terrenos, espera dos pobres ajuda compreensiva, sem a qual nada será feito. Se não é fácil, a um rico, entrar no reino de Deus, um pobre, também,
Lutará com grandes dificuldades, mas a nenhum será impossível. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Curar os enfermos. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Atos, capítulo 28, v. 9. Nada existe que maior atração exerça sobre a massa humana, que o poder de curar. Esse dom desperta, em todos, profundo interesse. Os que sofrem, querem ficar livres de seus padecimentos. Os sãos, veem-se motivados pela crença nas coisas misteriosas. Mesmo aqueles que negam a verdade, já o fazem no intuito de combater algo da afirmação que existe dentro de si, numa espécie de revolta, diante da existência de fatos inexplicáveis. Nenhum filho espiritual pode negar por muito tempo a existência do Criador divino, porque todos fomos feitos com o mesmo amor. A semente, se fosse dotada da razão, revoltar-se-ia, quando lançada no escuro seio do solo, para sofrer a opressão da natureza da terra, a fermentar suas entranhas, como se fosse uma intrusa. No entanto, passados os dias de hospitalização no leito escabroso do solo, começa uma vida nova para si. Mente. Pela força das necessidades, ela rompe os pesados torrões e vislumbra a claridade, contempla os céus, respira na terra, e deseja algo mais. Sua ânsia é de crescer, e a certeza latente da existência de Deus é tanta, que os galhos, em forma de mãos, esticam-se para o alto, como em preces ao Criador. E as raízes, semelhando unhas, agarram-se às profundezas da argila, sugando desta o alimento vivificante, vencendo a morte a toda hora, a sonhar com a vida eterna. O Espírito representa uma semente, que os agricultores divinos, por ordem da lei, plantam na carne. Por já ter conquistado a razão, ele tenta estendê-la além dos limites, tentando ultrapassá-los. Acha que é dotado de liberdade infinita, e não procura os conhecimentos da lei de Deus, nega a sua procedência, procura os caminhos que lhe apraz, traça os roteiros que acha melhor, pensa que é de superioridade incomum, revolta-se, quando sofre, por não entender a dor, mas nunca consegue fazer o que deseja. Os obstáculos, as dores, os reveses, as decepções, amadurecem o espírito. As forças das necessidades explodem em seu íntimo, fazendo crescer o pendão da esperança e, aí, retoma a verdadeira vida. Mesmo ligado à terra, começa a contemplar os céus, a sentir o Senhor, a viver o feliz. A dor sempre faz parte da evolução dos reinos, e fará eternamente, mesmo que mude de feição, de vez em quando. E todos, de quaisquer religiões, lutam à procura dos fenômenos de cura, porque ela eterniza a alma nos princípios do amor. O dever do enfermo é procurar se curar, trilhando o caminho da esperança. Notemos que o Cristo deu início à sua boa nova, curando os doentes. Ainda criancinha de colo, certa feita, nos braços de um ladrão enfermo, tomba a cabecinha divina, rente a chaga que José procurara tratar e, como por encanto, faz desaparecer a enfermidade. O doente, tomado de alegria, suspende o menino, como se estivesse em êxtase, e profetiza: este é o verdadeiro Cristo, que o povo de Israel espera, há tanto tempo. Este é o anunciado pelos profetas. E, nunca mais, roubou, daquele dia em diante. O menino Jesus curara, pela primeira vez na terra, duas enfermidades, ao mesmo tempo, a do corpo e a da alma. Foi a partir daí que seu nome começou a se espalhar por toda a terra, como mensageiro do céu. Tocava os corpos e esses ficavam curados, tocava, com o verbo, as almas, e essas, vivendo seus preceitos, curavam-se a si mesmas. Seus discípulos seguiram os mesmos caminhos, notadamente o colégio apostolar. Por onde passavam, curavam os enfermos, davam vistas aos cegos, e faziam voltar almas aos corpos. A cura é o alicerce da doutrina cristã. A fé se robustece quando testa um fenômeno de cura e a razão amplia os conhecimentos sobre a ciência da vida. Não existem materialistas, pois a sabedoria dos homens fez com que essa convicção negativa desaparecesse, dando lugar a uma essência de fé, com variadas dimensões. Todos os homens são adoradores de mistérios que, para a felicidade deles, nunca vão acabar. Paulo, em caminho, descansa em um sítio, cujo dono sofria, por ver seu pai enfermo. O apóstolo,
ciente da situação, procura o doente, impõe-lhe as mãos e restabelece-lhe a saúde. A notícia corre, e todos os que foram tocados por ele, saíram curados. Não existe mensagem mais viva que esta, no preparo da alma para ingressar na escola evangélica. A doutrina espírita, por reviver o cristianismo, ó portadora da mesma boa nova, tem, em mãos, poderes para curar toda a ordem de doenças. E, para isso, distribui os medicamentos para os enfermos do mundo, em formas variadas, lembrando Jesus, dá pão a quem tem fome, veste os nus, visita os encarcerados e cura os enfermos. Mas ainda, articula o verbo, em todos os tons, para que os espíritos enfermos sejam despertados para a cura de todos os seus males. Comparando-se a Terra a uma ilha no centro do cosmo, ouvimos a palavra de Paulo: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. O primeiro mártir. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Atos, capítulo 7, v. 58. Estevão era um jovem varão, filho de um camponês, que vivia do árduo trabalho do amanho da terra. Tendo perdido a mulher, restavam-lhe 2 filhos, tesouros do seu melancólico coração. Na casa de Estevão, todas as noites, era feito serão religioso, liam e reliam todos os textos dos antigos profetas, oravam e meditavam, comungando com os enviados de Deus, no anúncio das coisas divinas. Estevão, como era um enviado dos céus, compreendia com mais perspicácia a verdade contida no livro sagrado. Não lhe faltava intuição, quando a letra escondia a revelação divina. Também a irmã aceitava a verdade de coração aberto. Mas o velho pai, ao contrário, relutava, sem assimilar coisa alguma das verdades expostas no Velho Testamento. Porém não contradizia, deixando que os moços enriquecessem as leituras com os seus fáceis argumentos, nascidos da amplitude do entendimento de que eram possuidores. Estevão demorava-se em meditações acerca da verdade e sabia, não só pela leitura dos escritos de Isaías, mas também por intuição, faculdade que lhe era inerente, da vinda de um Messias ao mundo para dar início à salvação de todo o rebanho. Tinha em mente que, quando Cristo pisasse o ar pelo chão do planeta, iria ressuscitar os mortos, dar vistas aos cegos e fazer os paralíticos andarem. Mas ainda, iria ser o sábio dos sábios, portanto, quando aparecesse alguém com esses poderes, seria o Cristo, anunciado, há muito tempo, pelos homens de Deus. Frequentando sempre a sinagoga, Estevão teve o espírito despertado para defender com grande sabedoria, um tal Nazareno, chamado por muitos de o Cristo, que estava prometido. Estevão defende Jesus das acusações farisaicas. E o faz com tal inteligência, com tão profundas argumentações, que não deixava lugar para contradições lógicas. O mancebo ganhava, em sabedoria, dos principais sacerdotes, lia os velhos pergaminhos e neles baseava suas ricas exposições, dizendo que Jesus era o enviado de Deus, o prometido do Senhor. A ignorância, quando não compreende, quando é vencida com fatos, usa da violência. Isso aconteceu na época de Estevão e continua, sem limite de tempo. Os sacerdotes e a malta venenosa dos contraditores, não tendo outra saída, se não aceitar as interpretações de Estevão, agarraram-no e lançaram-no fora da cidade, dando cabo do homem que defendia as verdades cristãs. Sem ter, pessoalmente, se encontrado com Cristo, foi o primeiro a ser sacrificado, como semente da grande árvore do cristianismo. A fé de Estevão fê-lo, às portas da morte, vislumbrar o reino de Jesus e o mundo dos anjos. O jovem, na agonia das últimas horas, contempla Paulo como irmão, ensinando-lhe a perdoar. Arrancam-lhe as vestes e jogam-no aos pés do carrasco, que se chamava Saulo de Tarso. Desde essa hora, a consciência do doutor da lei mosaica não teve mais sossego, os fantasmas do ódio, as sombras da vingança, atormentavam-no, dia e noite. Tornando-se um andarilho perseguidor, não para, indo daqui para ali, como fera faminta de carne humana e sangue dos cristãos. Um dia, arregimenta uma caravana, no intuito de trucidar Ananias, o velho servidor de Cristo, cujo verbo, que sensibilizava os corações, havia convertido sua amada. Em segundos, no caminho de Damasco,
o terrorista Saulo tornou-se um vaso escolhido para a glória de Deus, com o nome de Paulo de Tarso, um dos maiores expoentes das ideias aceitas e pregadas pela sua vítima. Meus filhos, todos temos alguma coisa em nós da fúria de Saulo, da ignorância farisaica, e da ganância romana. E, se hoje somos chamados em pleno deserto da vida, para seguir o Cristo, já não é mais com o sacrifício do corpo na afirmação da fé, mas sacrificando instintos inferiores, e pregando a boa nova, com a vida que deveremos levar. Eduquemo-nos, de maneira que possamos ser partes do sol do saber, instruamo-nos, de maneira que possamos ser uma fonte de educação. Não devemos esquecer, pois, que a vida reta é motivo de alegria, e que a alegria cristã é porta para a felicidade. Para chegarmos até a perfeição, os caminhos são longos e, pelos percursos das jornadas terrenas, vamos passar muitas e muitas vezes. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. A coragem. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, v. 75. Uma das fraquezas mais terríveis do ser humano é o medo. Ele impede que muita coisa seja realizada, tanto para o bem, como para o mal. O conjunto de leis funciona, na consciência, como o próprio Criador. Tanto a coragem pode ser estimulada, quanto apagada, dependendo do karma de cada espírito. O medo, tanto pode ser limpo do coração, quanto incentivado, dependendo, igualmente, de quem se trata. Somos em número incontável dentro da criação do Senhor, obedecendo às mesmas leis e saídos do mesmo princípio. No entanto, para cada um, de acordo com o grau já alcançado, a força disciplinadora age de um modo, razão por que não podeis reclamar, e a justiça, em relação direta com o amor. Se bem notardes, podereis encontrar uma explicação dos fatos, mesmo entre os animais, que apresentam diversificações da natureza, tal qual nos homens. Existem animais medrosos, outros valentes, animais inteligentes, outros astutos, animais retardados, outros ativos e, assim, sucessivamente. No gênero humano, é quase a mesma coisa, a diversidade ainda cresce mais, dado o campo de evolução ser muito maior. Tanto o medo, quanto a coragem, podem ser divididos, na casa humana, em 2 partes, material e espiritual. Há pessoas que dispõem de uma coragem impressionante, em relação às coisas do mundo, para brigar, enfrentar negócios perigosos, viajar por todos os cantos da terra. Tratando-se da linha de acontecimentos físicos, são campeões. Mas, se olhadas sob o prisma da área espiritual, são verdadeiras negações. Perdem por completo o entusiasmo de prosseguir, não suportam uma dor com coragem, não compreendem o ofensor, acovardam-se diante da dor moral e, às vezes, tiram a própria vida física, com a impressão de que estão fugindo dos problemas extramateriais. E vice-versa. Há irmãos que chegam ao cúmulo de ter medo de ir pagar um simples imposto, e esse mesmo homem enfrenta problemas morais que derrubariam uma cidade inteira. Animais há, que saltam no cangote de um touro, abatendo-o, mas correm, espavoridos, ao som das palmas das mãos de um homem. De vez em quando, coragem e medo se misturam, e o embaraço da alma é inexplicável, perdendo-se em labirintos sem igual. Um dos maiores guerreiros da antiga Roma, cuja fama, por si só, já matava, não dormia sozinho em um quarto, com medo de fantasma e, quando escurecia, recolhia-se sem raciocínio, tomado de pavor. Foi o seu mal, pois quando alguém lhe descobriu essa fraqueza, com poucos homens encapuçados, alta madrugada, fez render-se à fera do dia. Jesus conhecia, como por encanto, as qualidades e defeitos do ser humano, principalmente dos seus discípulos. Para testificar isso, falara a Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O próprio apóstolo não desconfiava da fraqueza de temer os perseguidores do Mestre, e negar que era companheiro de Jesus. Pedro tinha medo da perseguição, dos processos terríveis usados pelos fariseus e romanos, contra os que eram acusados de subversivos. Paulo, pelo contrário, já não temia Roma nem o mundo, quando se dispôs a servir ao Cristo.
O problema de como adquirir coragem e aplicá-la da forma mais útil, foi a grande luta dos espiritualistas de Lô do mundo. Como colocar a coragem a serviço da fé, como colocar a coragem a favor da liberdade, como colocar a coragem para introduzir o amor. Somente o Cristo trouxe a solução, derrubou Paulo no deserto de Damasco, mostrando-lhe a nova direção para sua impetuosa coragem. Lembrou a Pedro que ele poderia negá-lo, antes que o galo anunciasse novo dia, despertando-lhe a consciência para a verdadeira coragem. Buscou Ananias em oração, para oferecer amor a Paulo, mas beber deste, coragem. Madalena tinha medo de sair do antro de perdição. Cristo injeta-lhe a coragem de se salvar, pelo amor. Cristo fala a Nicodemos das verdades, sem temor. A qualquer hora da noite prepara seus discípulos, divide-os em grupos e manda-os pregar o Evangelho, já com preparo de consciência, para usar da coragem na hora certa, e temer-se a si mesmos, no sentido de conhecer-se bem. Devemos nos esquivar de falar da vida alheia, mas ter bastante coragem para combater erros. Devemos temer ofender nossos semelhantes, mas ser intransigentes conosco mesmos, no sentido de aprendermos a coragem cristã, porque só ela nos colocará no lugar de vencedores da vida. Fazei da vossa vida um completo testemunho da fé que esposais, porque antes que alguém vos pergunte, já viveis. Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. O espinho. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 2 Coríntios, capítulo 12, v. 7. Somente da dor nascem as coisas belas, mormente nos planos em que temporariamente habitamos. Quando, no mundo, planejamos uma grande construção, não pode faltar a dor, que se manifesta já nos rudimentos do arcabouço planejado. Tritura-se a pedra, transformando-a em cimento, tritura-se a pedra, para que a brita apareça, trabalham as marretas, e a mesma pedra vem a ser o alicerce que garante o imponente edifício. A pedra se desfaz, para dar lugar à expressão bela, que todos contemplarão com felicidade. O ferro, que vai se confraternizar com o cimento, e a pedra em pedaços, passou igualmente por temperaturas insuportáveis, até chegar ao estado desejado, dando sua cooperação à feitura da casa. A madeira passou por reveses indescritíveis e, nessa fileira de coisas cooperadoras, baseia-se o milagre do edifício. A dor foi a luz, a dor foi o agente, a dor foi a inteligência, que plasmou a obra e deu um misto de beleza e sabedoria à concretização do trabalho planejado. Jesus Cristo planejou o maior edifício doutrinário da terra e, como a casa é de outra ordem, os elementos usados são diferentes. Lançou mão das pedras humanas. Escolheu um punhado de homens que pudessem servi-lo com dedicação, que pudessem viver as leis anunciadas por ele, como agente direto de Deus. Alicerçou, com esses homens, a casa de Deus na terra, sem medo de desmoronamento. Confiava na vitória, porquanto nunca errara, em planos como esse. Mas não se esqueceu da energia vivificante, a dor, para todos os seus seguidores. Iniciou com seu próprio testemunho, para que não viessem a falar, ele não sofreu, e espera de nós dores insuportáveis. Foi marcante sua vida no seio da família humana, dando provas de todos os valores, para que esses fossem imitados pelos seguidores do seu manso e humilde coração. Não houve e não haverá companheiro do Mestre sem o espinho na carne, mensageiro das trevas, aguilhão estuante que, na sua expressão de fantasma, mata a vaidade e destrói o egoísmo. Conhecia Jesus, como grande psicólogo, a necessidade da dor para o ser humano. Ela ajusta a alma, fazendo-a pensar com maturidade. Aprendemos tudo, em teoria, pelo amor, depois esse amor transforma-se em dor, gravando em fatos, no recesso do ser, o que já existia como sonhos. A realidade é essa, e não poderemos fugir das suas diretrizes. Aqueles que nos revelam os nossos defeitos, em muitas ocasiões nos são mais úteis, pois os amigos são tolerantes, e a vaidade cresce nesse clima, o orgulho toma proporções indizíveis, que embrutecem o espírito na jornada. Todo ser humano é portador de espinhos na carne, sem os quais não se educaria.
As perseguições dos fariseus aos cristãos nascentes é que propagaram as ideias do Cristo. As perseguições à doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é que a fez espraiar-se por toda a superfície do globo, vertiginosamente. Se guardarmos um frasco de ciência rara, sem conhecermos o conteúdo, logo nos esquecemos e nos desinteressamos dele, mas, se quebramos esse frasco e somos molhados pelo seu líquido, a desprender doces fragrâncias, sentimos a realidade, e anunciamos suas qualidades. O espírito representa um perfume no frasco da carne. Quando essa é torturada, desprende-lhe aromas dos céus, deixando lembranças inesquecíveis. Todos temos problemas a resolver e é na opressão da dor, nas lutas pela vida, entre lágrimas e provas, que a alma adquire forças e valores imortais, competindo assim na existência que passa, em busca da felicidade que espera. Se tendes problemas, não desespereis, procurai solucioná-los com ponderação e discernimento. Se tiverdes ódio de alguém, não continueis assim, nem mais um segundo, procurai a solução, perdoando sem condições. Se tiverdes muitos espinhos na carne, em variadas formas, consultai a consciência, que o Cristo falará por ela o que deveis fazer. Não querais fugir da dor, antes de compreender sua valorosa mensagem. Escutemos o que diz Paulo aos Coríntios, e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Compreensão. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Marcos, capítulo 9, v. 38. Nos bastidores de todas as religiões há uma falta de compreensão enorme. Cada uma quer ser herdeira direta das qualidades de Jesus. A ignorância humana faz, do grande mestre, um joguete, como se ele fosse orientado pelos embotados raciocínios de vários seres desequilibrados. Falam de Moisés, que subiu ao monte para acalmar a fúria do seu Deus e, depois de mais de 3.000 anos, querem fazer o mesmo com Jesus. Reúnem um grupo de homens escorraçados de outras tribos religiosas, traçam planos envernizados pela vaidade e pela vingança, e afirmam, aos quatro ventos, que têm a chancela do Cristo. Quantas dissidências, meu Deus, já surgiram, por falta de humildade e compreensão dos novos seguidores da doutrina cristã. Milhares e milhares. Cada um apresentando teorias as mais obscuras, nascidas das discórdias. Mas Jesus já previra isso, dizendo-nos para termos cuidado com os fariseus, que haveriam de disseminar-se como pó, por todos os quadrantes da esfera terrestre. Eis que aí estão eles, a proferir impropérios, a levantar seus castelos de certa beleza aparente, mas em cima da areia. Se veem outros curando, em nome de Jesus, falam que é Satanás. Se veem alguns dando pão a quem tem fome, anunciam, com todos os poderes que possuem que, da mesma forma, age o espírito do mal, para enganar até os escolhidos que, nesse caso, seriam eles. Quando surgem explicações dos evangelhos, suplantando-as de todas as outras correntes juntas, asseveram, com eloquência, que o espírito das trevas faz-se sábio, veste-se de luz, para que a humanidade se perca. Fecham o coração e a inteligência, dizendo que ninguém se salva pelas obras, nem pelo muito saber, somente pelo arrependimento, e aceitando a Cristo. Para esses, vale a palavra de Jesus, cego que guia cego, ambos caem no buraco. Esquecem-se. Esses irmãos, do Deus universal, do Cristo cósmico, que opera em toda parte e por todos os meios. Todas as religiões são raios do mesmo sol, Deus. Cada uma com o destino de aquecer em um lugar. Mas as divisões são trevas nascidas da pura ignorância humana, e talvez sejam necessárias, pois o próprio Cristo nos revela que é imprescindível um escândalo, mas acrescenta, ai daquele que escandalizar. Também diremos, ai daquele que intentar enfraquecer uma doutrina planejada nas luzes espirituais. Até hoje, todos têm caído como frutos imprestáveis. Quanto aos religiosos, cada um acha que está certo no curto raciocínio que faz das leis de Deus, e, como fizeram os discípulos, querem proibir a quem cura em nome de Jesus. Ainda dispõe de tempo para ir contra os que consolam os desesperados.
ainda procuram empanar a explicação, em espírito e em verdade, dos escritos evangélicos. Graças a Deus, nunca conseguiram, e jamais conseguirão, tal absurdo. Esquecem a verdade dos espíritos superiores de que todos, mas todos aqueles que tiverem como princípio o bem comum, se fundirão em um só saber, em uma só religião, em uma só ciência, porque adquiriram, por experiência com Jesus, a grande virtude denominada compreensão. Se alguém está fazendo o bem, em nome de Jesus, no catolicismo, não repelais, porquanto é também seu discípulo. Se, porventura, alguns estimulam a caridade, em nome do Cristo, com a Bíblia nas mãos, não repudieis, pois esses, igualmente, procuram ao Senhor. Se procurardes servir, sem recompensa, a todos, com compreensão, em torno do Mestre, eles, os outros seguidores do Nazareno, não vos impedirão, porque não houve, da parte de Jesus, nenhum impedimento, quando alguém, que ele não conhecia, operava em seu nome. Esforcemo-nos, para nunca fazer como procederam os discípulos. Neste versículo, disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Como anunciar Jesus? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Atos, capítulo 18, v. 9. Anunciar Jesus Cristo através da palavra, não constitui dificuldade. Talvez seja até uma fonte de bem-estar, se não de vaidade, para aqueles que têm o dom de falar bem, de atrair as massas com a força do verbo, profundamente invado do magnetismo de várias naturezas. Torna-se, no entanto, um método de grande alcance, quando a palavra procede de um coração em estado de vivência com as coisas de Deus. Quem vive e anuncia coisas de natureza elevada, não dá lugar para orgulho e vaidade. Era dessa forma que Paulo falava, de outra forma não conseguiria arrebatar as multidões, como fazia. O apóstolo de Tarso deu o mais importante testemunho, não só da natureza do Cristo como mensageiro de Deus, como espírito de alta envergadura espiritual, como também da sua comunicação espiritual, depois da morte. Paulo era contra as ideias cristãs, ao extremo de tirar as vidas dos seguidores das novas ideias. Doutor da lei, com posição firmada nas sinagogas, como iria abandonar tudo isso, renunciar à vida de fausto que levava, para recolher-se a um deserto, faminto, humilde, engrossando as mãos no trabalho árduo de cada dia, por amor a uma causa. Sem ela existir, seria loucura proceder dessa forma, mas os fatos comprovam que Paulo estava em pleno exercício das suas faculdades, com alto discernimento. A conversão de Paulo às ideias renovadoras é a prova mais elevada do valor do Evangelho de que Jesus realmente era o Cristo que havia de vir, anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Vigilância. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, v. 4. Se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na terra, sofrendo as duras consequências deste plano. A evolução é uma lei criada por Deus, e é contemplando os horizontes da terra que os espíritos se tornam conscientes da necessidade das lutas que devem empreender, para se libertar do pesado fardo da ignorância em que se encontram. Viver no mundo, é lutar e sofrer. Desde os primeiros instantes em que ingressa pelas portas da reencarnação, o espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades, e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar, com o dragão dos seus instintos inferiores. A consciência representa o general implacável que não dá tréguas, dirigindo a guerra íntima, única capaz de levar à vitória, abrindo novos prismas para a alma erguer-se para Deus. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilha de lobos, os que não conseguem vigiar, continuam a ser lobos. Eis um jogo difícil de ser assimilado, nunca seremos eternamente lobos. Nos primeiros anos de escola, as crianças aprendem apenas os rudimentos do saber. Com a idade, elas vão crescendo também no tamanho dos conhecimentos. O espírito não foge a essa regra,
As primeiras encarnações servem para ambientá-lo com as roupas físicas, que não conhecia. Com as trocas incessantes, quantas forem necessárias, vai assimilando os princípios da verdade, com maior interesse e, notadamente, com mais amor. A natureza material não dá saltos, muito menos a espiritual. A evolução é gradativa, mas perfeita, demorada, mas permanente, sofre reveses variados, mas vence a necessidade e encontra a plenitude da paz. Paulo escreve aos Tessalonicenses, argumentando sobre a necessidade da vigilância, não somente como defesa dos valores daqueles espíritos, como também porque chegará a hora desse exercício para aquelas almas, já maduras para Cristo. Vigiar, constitui a primeira defesa da alma, na batalha consigo mesma, policiar suas mais caras experiências, que a consciência selecionou, contra as investidas do mal, que deturpa, da ignorância, se a que desestimula, da sombra, que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis e, deste manejo individual, tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui professor insubstituível, no templo do coração. Por incrível que pareça, não conseguimos fazer nada disso sozinhos, alguém coopera conosco e Deus com todos. Prestemos um pouco de atenção às coisas da terra, e daremos maior valor à vigilância. Se não fosse a vigilância da casca da fruta, não teríamos seu conteúdo. Se não fosse a vigilância das grossas cascas das árvores, nunca teríamos os frutos. Se não fosse a vigilância do ar, que circunda a terra, não haveria vida. Os raios do sol, portadores de elementos indispensáveis às existências físicas, sem a vigilância, que regula, podem queimar e produzir a morte. Por esses prismas, podereis tirar inúmeros outros, para ilustração mais ampla. Assim também ocorre com as almas. A vigilância é imprescindível nas lutas empreendidas em busca do Senhor. Comecemos a vigiar nossos pensamentos, que não devem ser deformados pelo verbo, pois no campo em que estais, na carne, a palavra, conforme sua estrutura, pode servir de escândalo, e a vigilância tem o poder de silenciar o pensamento nascido no fermento do mal. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos, e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói, nas almas, as boas tendências. Deveis vigiar no pensar, no falar, e no viver, para que não sejais apanhados, de surpresa, pelo ladrão da maledicência. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como o ladrão vos apanhe de surpresa. Para curar os enfermos. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, v. 6. Enfermidades sempre existiram no mundo, algumas desafiando os poderes curativos das plantas, sem contudo, desmoralizar a ciência. Os homens do saber conhecem casos em que intervieram poderes maiores que a ação terapêutica conhecida. A solução ainda vibra em outros campos, não atingidos pelas pesquisas dos especialistas. A dor se constitui num fenômeno não explicado pela medicina, dentro dos seus objetivos. Mas o futuro nos dará resposta às nossas indagações, explicando a missão da dor no corpo humano. Quase todos os gênios do mundo acreditam em Deus. Porém, perguntam-se, por que ele deixa a dor instalar hospitais, abrir indústrias de medicamentos, e apodrecer homens, seus filhos, nas sarjetas? Se cremos nele, só poderemos aceitá-lo como mais sábio que os sábios, mais gênio que os gênios, mais justiceiro que a justiça, mais verdade que as verdades, mais amor que os amores. Não sente, no entanto, as misérias dos homens? Por que será que Deus recorre a esses paliativos, de remédios para remediar, de consolos para consolar? Com a inteligência de que é dotado, não poderá acabar com as enfermidades e com as tristezas? Certo que sim. A ciência do mundo é, por natureza, fria e desconfiada, por não ter encontrado ainda a resposta a essas interrogações, em razão de seu desinteresse pela ciência divina que, certamente, lhe permitiria conhecer o porquê da dor, os objetivos do desequilíbrio humano, e as lições aprendidas pelos espíritos, com o aguilhão na carne. Procurai,
irmãos da ciência, estudar o porquê da vida, e ser-vos-ão apresentadas as outras coisas, por misericórdia da própria vida. Todo o saber do homem é a expressão, muito pálida, da ciência divina. Estudai, analisai, comparai, e vereis outros ângulos acarrear luzes para vossas pesquisas. Viajar à Lua e a outros planetas, trará muitas alegrias aos homens, mas viajar nas regiões desconhecidas do coração, e conquistá-lo para Cristo, representará mais alegria nos céus. Paralelamente, há duas espécies de cura, uma, transitória, a cargo da ciência da Terra, e a outra, divina, incentivada no mundo espiritual e executada pelo próprio enfermo, tendo em mãos somente uma receita, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os remédios, encontrá-los-ei na flora mental, e no laboratório do coração. O fenômeno da dor explica a existência mais positiva de Deus, mormente nas horas supremas, quando despertam, no ser humano, grandes qualidades espirituais. Quando os moradores de um edifício são cientificados de que o mesmo será demolido, por necessidade, extravasam o ódio e a incompreensão. Mas no entanto, depois de pronto o novo prédio, quando convidados a residir novamente naquele lugar, abençoam os engenheiros, da mesma forma que antes odiavam os demolidores. Quem necessita viver no mundo das formas é obrigado, por lei que rege a evolução, a percorrer variadas fases, todas passageiras, e para formar e deformar, aparece o fenômeno da dor, único que nos mostrará Deus mais de perto. O cavalo selvagem só se amansa, quando o peão trepa em seu lombo, com chicote e esporas, aplicando-lhe taladas e riscos, de onde surgem a dor e o sangue, na velha simbologia da mansidão. O homem representa no mundo um animal, com necessidades bastante extravagantes, cuja educação só se faz pela dor, que cessa quando não é mais necessária. Enquanto isso não chega, busquemos remediar nossos males. Lembremos-nos de quantos procuravam a Pedro e João, principalmente quando os apóstolos iam entrar no templo famoso de Salomão, para orar. A multidão cercava os discípulos, em busca de cura. Eram os tais enfermos que, havendo recorrido a todos os meios terapêuticos, sem resultados positivos, procuravam as curas espirituais. Mas nem sempre eram todos atendidos. Somente aqueles já livres do fardo, e com suavidade do jugo. Os outros, eram almas que necessitavam da dor como processo de evolução, razão por que Cristo dizia a muitos, vai e não peques mais, para que não aconteçam coisas piores, certificando assim, que a dor é gerada pelo erro. Conscientes disso, errando, encontrareis coisas piores. Os discípulos curavam os que já estavam com o karma limpo pela dor e pelo tempo, e os fenômenos funcionavam como provas da glória de Deus. Para que nos tornemos instrumentos das curas divinas, é necessário que a boca só fale o bem, que as mãos só façam a caridade, que o coração só irradie o amor de Deus, e que os pés só andem com Cristo. Deste modo, podereis curar as chagas de todas as ordens, dizendo, como falou Simão, a porta famosa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Bênção maior. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. João, capítulo 13, v. 34. Para viver com sabedoria, o homem obedece a certos preceitos, sem os quais, nunca poderia vislumbrar a felicidade. À primeira vista, parece-lhe melhor a liberdade total, mas, com o tempo, convence-se do contrário. A liberdade, com responsabilidade, abre perspectivas maiores à visão panorâmica do espírito, e esse logo sentirá que o mundo não é tão pequeno como pensava, e que a bondade de Deus se avoluma, diante de tanta ignorância humana, fazendo presentes, para os filhos que o queiram, os meios de engrandecimento sem limites. Comungando sempre com o progresso, a disciplina e a segurança, em todos os reinos da natureza. Vemos as pedras, solidificadas aos montões, nas serras, ofertar meios fáceis de serem deslocadas para o trabalho de construção, pois se estivessem espalhadas pela superfície da terra e nas profundezas dos oceanos, seria bastante difícil, se não impossível, ajuntá-las. A facilidade que encontramos decorre da obediência à lei da harmonia, da disciplina que,
em espírito, poderíamos chamar de amor. Os homens ficam satisfeitos ao verem, no reino vegetal, as matas se agruparem em profusão, seguindo a mesma lei de afinidade, que não deixa de ser o amor, nos rudimentos do sonho. Os animais vivem em manadas, por lei da espécie, convívio que lhes permite uma melhor defesa e mais rápida evolução. Em todos os reinos essa convivência com os semelhantes exige, necessariamente, uma disciplina, a que todos obedecem. Sem ela, viria o caos no seio das vidas. Para o homem, essa disciplina é mais acentuada, com vistas ao progresso. A começar do índio, que vamos encontrar em tribos, com leis a respeitar. Existe já certa liberdade, porém sujeita a preceitos irremovíveis, sem o que seria desfeito todo o agrupamento da sociedade em formação, e não haveria progresso, nem teríamos civilização. Os mais afamados projetistas e construtores da geração atual têm seus ancestrais nos homens rudes, que faziam sua choça de pau e barro batido. As grandes metrópoles têm suas reminiscências no povoadozinho indígena, e o mais afamado aparelho, que já alcança outros planetas, em viagens vertiginosas, tem alguma ligação com o tosco carro faraônico, puxado por animais. Tudo se interliga por necessidade, se não por afinidade ou, se quiserem, por amor. Tudo que vive no mundo imprescinde do amor, força de Deus, que desceu ao mundo, nos cambiantes de várias virtudes. Dos 10 mandamentos, transmitidos pelos mensageiros dos seus a Moisés, no Monte Sinai, o primeiro, baliza de luz imortal, é eterno. Passarão o céu e a terra, mas não passará esse ensinamento do mundo espiritual para o planeta, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o povo encontrava a dificuldade de praticar esse mandamento, e impregnava os céus de lamentos, ignorando como amar a Deus, sem ferir os homens, o mundo espiritual compadeceu-se do povo que habita a terra, aparecendo Cristo, que abre as portas de luz para a humanidade, dizendo: não choreis por isso, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se não amardes ao próximo, nunca podereis amar a Deus, pois Ele, o Senhor de todos nós, está em tudo e em todos. Não foi por outro motivo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem não passar por mim, não irá ao Pai. Moisés, em cima do monte, levantou o dedo em riste, apontou o céu para o povo, dizendo: ama, povo meu, a Deus sobre todas as coisas, este é o primeiro mandamento. E Jesus Cristo desce das alturas, confabula com os homens, chama-os de irmãos, vive com eles, e aponta para a terra: se quereis, meus filhos, conhecer a Deus, nosso Pai, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Somente assim, ser-vos-ão dados os meios de compreender e amar o Pai Celestial. Dentre as bênçãos das virtudes, a maior é o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus ensina. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mateus, capítulo 10, v. 5. A maior parte da vida do Mestre foi utilizada no preparo dos seus discípulos, para o grande trabalho a desempenhar diante do mundo. O preparo de alguma coisa, ou de alguém, não é tarefa muito fácil, depende de tempo, maturidade, e ordem de Deus. Fora disso, não poderemos garantir prontidão para as lutas. Seria difícil enumerar, aqui, tudo o que se requer para chegarmos ao tempo certo, tudo de que se precisa para alcançar a maturidade, e o indispensável para receber as ordens do Criador. Citamos essas 3 condições para o preparo das almas, no sentido de facilitar-lhes a tomada de posição, para o grande combate consigo mesmas. Pensar que Jesus só teve contato com seus seguidores no curto espaço de tempo que permaneceu na Terra, é alimentar muita ignorância. Todo espiritualista deve saber das variadas etapas de vidas, físicas e espirituais, de que o espírito necessita, para chegar à perfeição, assim mesmo relativa, porque a procura de outros planos maiores é um esforçar e um subir infinitos. Daí, deduzimos que os discípulos de Jesus já vinham recebendo instruções do Mestre,
há milênios, para melhor desempenho de um curto, mas decisivo papel, na face da terra. O tempo que o Cristo demorou-se conosco, por misericórdia, teria a função principal de avivar, nas almas dos companheiros, o grande dever de disseminar a boa nova, em todos os corações, como alimento do Espírito. Aquele seguime, de Jesus para seus discípulos, foi o toque em seus corações já preparados para o amor. Quanto se gasta de tempo, material e inteligência na feitura de uma grande represa? Quantas máquinas, quantos fios e reguladores, até que a energia chegue, para beneficiar a cidade e a indústria? Todavia, durante o tempo gasto nos preparativos, tanto a cidade quanto a fábrica, se mantém com a chave de ligação da força elétrica desligada, esperando o dia da inauguração. A mão que vai dar passagem a essa luz é a do diretor, e do mais alto mandatário da cidade, do estado ou do país. Analogamente, no campo espiritual, depois de tudo preparado, planejado, estudado, para a instalação da luz na Terra, é que veio o diretor do planeta, fulgurante e feliz, dar o toque de amor, e fazer iluminar em si todas as casas e indústrias espirituais, restabelecendo a paz. Quando Cristo, na Terra, deu instruções a seus discípulos, complementava o que eles já haviam assimilado, no plano espiritual. Quanto eles já não sabiam das leis de Deus. O ensinamento, aqui, foi apenas um toque, um abre-te sésamo, nos corações repletos de coisas divinas. Escutemos a belíssima instrução de Cristo aos discípulos: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Aí está a profundidade da orientação de Jesus para seus seguidores. O Mestre assim falou, não por desprezar gentios e samaritanos, mas porque esses pouco precisavam de advertências morais acerca da vida. O esclarecimento continuou: dai preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus incentivou o colégio apostolar a amparar o caído, dar pão a quem tivesse fome, vestir os nus, se visitar os encarcerados. Ele veio como o sol, para espancar as trevas. Conversando com seus amigos do coração, recomenda: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, convertei os demônios, e dai de graça, o que de graça recebestes, abençoai as cidades por onde passardes, e anunciai que está próximo o reino de Deus. Nós outros, meus irmãos, não podemos proceder de outra forma, se o evangelho redivivo nos toca, como outrora fizera Jesus com os discípulos. Procedamos da mesma forma que eles, avançando contra todos os obstáculos e sendo fiéis ao chamado do céu, renovando nossas ideias, ampliando nossos conhecimentos e ofertando, de graça, o que de graça recebemos, por bondade de Deus. Esforcemo-nos, tendo o Espiritismo como estandarte, na cura da enfermidade moral, na ressuscitação dos mortos do entendimento, na purificação dos leprosos da alma, e no domínio da força demoníaca dos nossos instintos inferiores, transformando-os nos anjos das virtudes, em direção à vida eterna. E que o tempo nos seja favorável, a fim de ouvirmos a instrução que segue. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O poder da fé. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Marcos, capítulo 5, vers. 27. Jamais apareceu alguém, no mundo, que conseguisse colocar limites à fé. O seu poder suplanta quaisquer fronteiras, que o homem, por ignorância, queira lhe impor. Não há criatura que possa viver sem fé. Muitos julgam não a possuírem, mas se enganam completamente. Ela vive dentro de todos os seres, variando sua intensidade numa escala progressiva, e de acordo com a evolução espiritual de cada um. Dessa forma, espírito algum tem o mesmo quilate de fé que seu semelhante, indo sua variação, de parcela mínima, até o infinito. Porém, só Deus possui a totalidade dessa virtude. Várias dúvidas persistem no meio humano. Pergunta-se se em outros reinos, abaixo do homem, existe a fé. Deus não se esquece de nada que foi criado e é sustentado por ele. Porém, a fé, mais pura ou menos pura, só surge no ser quando já dotado de razão. Isso é da lei. Nos outros degraus evolutivos, a retaguarda do homem, há rudimentos da fé que, algum dia,
irão brotar com a força da razão. Como se comparássemos o instinto do animal com a razão humana. Ambas as forças procedem da mesma fonte, mas, no ser humano, esse dom já mostra claridades do aperfeiçoamento.